Amanhã, dia 7 de março de 2026, eu completo 31 anos. E nesse vídeo eu resolvi trazer 31 reflexões sobre a vida que eu aprendi, ensinamentos que eu decidi incorporar na minha vida que fazem muito sentido e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, escolha o estilo de vida que você quer viver e depois um trabalho que sustente isso. Não faz sentido a gente escolher primeiro um trabalho e aí ter que tolerar o estilo de vida que esse trabalho nos traz, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ensinamento de todos, é o que mais está latente na minha vida hoje, que é primeiro construir um estilo de vida que eu quero viver e depois encontrar um trabalho que sustenta isso. 2. Experimente o máximo de esportes possíveis, encontre o seu favorito e pratique ele com constância. De preferência em grupo, comece testando exercícios, atividades, coisas em grupo. A nossa alma ela precisa de comunidade e o nosso corpo precisa de movimento. Então encontre o seu esporte favorito, mas você só vai encontrar se você testar, se você experimentar. Se cadastre naquela aula experimental gratuita, testa algo novo, algum esporte, algo que te traga esse momento de lazer e socialização em grupo. Terceiro, esse eu vou ler porque ele é muito importante. Sua conta bancária não define o seu valor, mas sua relação com o dinheiro revela muito sobre o seu senso de merecimento. Muitas vezes a gente não tá com aquela conta bancária do jeitinho que a gente queria, muitas vezes a gente tá até endividado, tá no negativo. Mas isso é muito mais sobre o nosso senso de merecimento do que o quanto tem na conta. A vida traz de volta aquilo que a gente acredita merecer, não o quanto a gente vale. 4. Aprenda a se nutrir e não apenas a encher a barriga. Depois que eu comecei a fazer dieta e entender muito mais sobre nutrição, entender como que o meu corpo funciona, eu aprendi que realmente a gente come para encher a barriga. A gente não come para se nutrir e a gente não foi ensinado a isso. Então, entenda o mínimo sobre como o teu corpo funciona e como você nutre ele para te dar mais energia, mais disposição e um bom funcionamento do teu metabolismo. Viaje, faça voluntariado. É na vulnerabilidade humana que a gente conhece a gentileza da humanidade. A coisa que eu mais aprendi na minha vida nesse período que eu passei viajando pelo Brasil, inclusive tem um vídeo aqui no canal contando sobre esse mochilão que eu fiz pelo Brasil, foi que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Tem muito, mas tem muita gente boa nesse mundo. Só que a gente só conhece quando a gente se coloca à disposição de ajudar e de ser ajudado. E é nesses momentos de vulnerabilidade que a gente se conecta com essas pessoas que querem te ajudar, que querem te dar uma carona, que querem te oferecer um trabalho, que querem te oferecer um prato de comida, que querem te oferecer um pouso por uma noite. Então, eu acho que viajar fazendo voluntariado seria a melhor forma de criar essas conexões e de se conectar com essas pessoas. 6. Essa eu vou ler também porque ela é bonita. Encha seu repertório de experiências, livros, opiniões diferentes das suas. Isso expande a mente e suaviza os julgamentos. Quanto mais a gente tem esse olhar curioso para a vida sobre, cara, essa pessoa pensa diferente, esse estilo de vida é diferente do meu, mais a gente aumenta o nosso repertório e mais isso alimenta a nossa criatividade e diminui o nosso senso de julgamento e de autocrítica. O ambiente define grande parte das nossas decisões. Mude o ambiente e metade da batalha já está ganha. Todas as vezes que eu mudei o ambiente, eu mudei relativamente quem eu era. Eu descobri uma parte minha, eu entendi coisas que, desejos que não eram meus, que era do ambiente, que era onde eu frequentava, era a sociedade que eu vivia. Então, o ambiente influencia sim. Se você quer ser uma pessoa que você nunca foi, você precisa fazer e aprender com pessoas que já são. Então, mude de ambientes, frequente novos ambientes, tenha novas ideias, conheça novas pessoas. Essa é uma regra universal. 8. Clareza raramente aparece antes da ação. Ela surge enquanto você caminha, enquanto a gente age, a gente vai tendo clareza durante o processo. A gente não vai conseguir enxergar uma longa jornada se a gente não começar a caminhar. É um pé depois do outro que a gente consegue enxergar com clareza as coisas. 9. Não, essa daqui é muito foda. Esperar ter clareza absoluta é uma forma elegante de procrastinar. A gente acha que vai ter tudo perfeito, né? A perfeição e a procrastinação, ó, é um casal muito foda e você tem que evitar ele ao máximo. Então, ficar tentando achar a certeza absoluta, tentando ser a perfeição absoluta para começar algo, isso é procrastinação e ela pode estar acabando com todos os seus sonhos. 10ª,
Nem toda fase da vida é de expansão, algumas são poda, e isso também é crescimento. Muitas vezes a gente acha que não está evoluindo, que a gente não está crescendo, que a gente não está conquistando coisas novas, mas talvez você esteja num momento mais reflexivo, talvez você esteja num momento de orientação interna, de buscar aquilo internamente, de crescer internamente, de cuidar das suas raízes, de podar as suas árvores. Então, isso também é parte do crescimento. A gente também precisa desses momentos interiores para que os exteriores venham com muito mais força, com mais potência e com mais inteligência, acredito. Consistência quase sempre vence o talento. Eu acho que a consistência vence sim o talento, porque tudo aquilo que a gente faz constantemente, a gente vai melhorando. Isso pode se tornar um talento, isso pode se tornar algo muito fácil pra gente. Só que a gente precisa praticar todos os dias. E é nessa consistência que os talentos se revelam pra gente. Essa aqui também é pesada. Essa eu achei pesada, ó. Criatividade precisa de espaço mental. Uma vida lotada sufoca ideias. Se você não tem o seu tempo de ócio criativo, de não fazer nada, a nossa mente ela vai sucumbindo aos poucos. Isso pode se tornar um burnout e pode ter crises mais severas, porque hoje em dia, com essa hiperconectividade, com esse mundo de ideias, o mundo das redes sociais, hiperestímulos ao nosso cérebro, a gente está o tempo todo absorvendo, 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 absorvendo. E se a gente não para por um momento para fazer uma faxina mental, ou para descansar, ou para realmente não fazer nada, não ler, não descansar fazendo alguma coisa, a gente acaba lotando demais, sufocando as ideias. Talvez você aí tenha um monte de ideia legal, um monte de ideia massa, só que você não consegue organizar elas porque você não tem um momento sequer de silêncio na sua rotina. Isso vai te sufocar, isso vai te dar uma sensação de cansaço, isso vai te dar aquela sensação de esgotamento, de que você não consegue avançar, mas na verdade é falta de espaço mental. A gente precisa de espaço mental. O celular não funciona com a memória cheia, ele fica travando toda hora. A nossa mente é a mesma coisa, só um reflexo desse HD cheio de estímulos. E aqui a 13ª tem muito a ver com essa que eu acabei de falar sobre criatividade. Se você não cria silêncio na rotina, o mundo cria barulho dentro da sua cabeça. E eu acho que essa é a maior causa de burnout que a nossa geração, que a nossa sociedade está vivendo. Esse excesso de estímulos, esse excesso de coisa. E eu tô falando isso porque eu ainda sofro com isso, tá? Eu também tenho que criar esses momentos assim. Eu ainda não tô consistente nesse hábito, mas eu percebo muito que quando eu não paro, quando eu não fico um dia na semana sem fazer nada, sem compromisso nenhum, parece que eu fico muito mais cansada, que a semana fica muito mais pesada. Então, tenha os seus momentos de silêncio, de não fazer nada, de parar de se preocupar, principalmente mulheres. Mulheres, quando estão fazendo alguma coisa, estão pensando que tem outra coisa pendente para fazer. Às vezes você está trabalhando, aí você está preocupada que você não está se mexendo. Aí, quando você está se exercitando, você está preocupada que você não está dando atenção suficiente para o seu relacionamento. Aí, quando você está dando atenção para o seu relacionamento, você percebe que a casa está uma bagunça. Aí, você tá lá arrumando a casa, aí você percebe que você não tá se cuidando. E assim a vida vai numa bagunça que, tipo assim, a gente também tem que largar o controle das coisas e meio que, tipo, gente, foda-se, hoje eu não vou arrumar a casa. Ou, tipo assim, foda-se, hoje eu não vou conseguir terminar o vídeo que eu queria terminar. E tá tudo bem. Acho que soltar esse controle também é uma grande lição aí que a gente tem a aprender, né? 14, ó, estamos na 14 ainda, viu? Comparação constante é uma das formas mais rápidas de perder sua própria voz. E na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai ilesa. Essa frase eu roubartilhei de Bruno Gimenez, um grande mestre que eu tenho. E ele sempre fala que na guerra da comparação, se você fica se comparando muito, você nunca sai ileso, sabe? Você acaba você mesmo atacando a sua própria autoestima e você perde a sua autenticidade, porque você tenta modelar uma pessoa que não faz muito sentido para a sua realidade, para quem você é. É diferente de você ter uma referência e querer parecer um pouco aquilo, mas, tipo assim, tem que ser muito do seu jeitinho. Como tem no livro Roube como Artista, é você pegar um pedacinho de cada um e se encontrar dentro daquilo que faz sentido para você. Entender quem você é primeiro e, tipo assim, parar de. Eu acho que a comparação é muito do comparar o meu bastidor com o palco do outro. E isso não dá certo. A nossa autoestima vai pro buraco e não é saudável. 15ª. Toda pessoa criativa precisa aprender a tolerar períodos de dúvida. Muitas vezes, eu já li sobre pessoas criativas, pessoas que fizeram grandes obras de arte, grandes livros, autores e tudo mais, e todos eles passaram por períodos de dúvida, de duvidar de si mesmo, de duvidar sobre a sua própria capacidade.
criadores de filmes, tipo Steven Spielberg, é assim que fala o nome dele. Foi um cara que passou por grandes momentos de dúvida. Quando ele estava lá escrevendo seus roteiros, ele falava, cara, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. E no fim, tipo, o cara, sabe, brilhou demais. Então, todo criativo, toda pessoa que trabalha com criatividade, que trabalha com expressão, com comunicação, com criação de coisa, ainda mais assim, redes sociais, vídeos, internet e tudo. A gente precisa entender que a gente vai passar por momentos de dúvida, que a gente vai duvidar do nosso potencial, mas a gente precisa aceitar e continuar, seguir em frente. Eu acho que esse é a grande sacada dessa lição. E a 16ª tem muito a ver com isso, ó. Muita gente não está perdida, só está no meio da travessia. E ninguém descobre novos territórios sem consentir em perder de vista a terra firme por um longo período. Muitas vezes a gente quer algo, a gente precisa passar por um processo de conquista daquilo ou de maturação daquela ideia, daquele projeto, e muitas vezes a gente vai perder de vista quem a gente era e para onde a gente está indo, e a gente vai se ver no meio da travessia. E muitas vezes isso vai dar um medo do caralho, e você precisa entender que esse momento faz parte desse processo. Apenas continue. O que você faz todos os dias importa muito mais do que você faz de vez em quando. Essa é a 17ª verdade. Reflexão sobre a vida. Tudo aquilo que a gente faz diariamente, constantemente, é aquilo que constrói a nossa vida. E não aquilo que a gente faz de vez em quando, algo muito esporádico. Então, se você quer criar conteúdo para o YouTube, você tem que constantemente criar conteúdo para o YouTube. E isso que vai te trazer essa normalidade, essa coisa natural de falar com a câmera, de se expressar, de pensar em ideias, de colocar isso num vídeo, fazer isso mais explicativo. Eu tô falando que eu estou perfeita, não. Eu tô falando que eu estou constantemente praticando isso para que isso seja algo natural. Autoconhecimento não é um evento, é uma prática contínua e se conhecer leva tempo. Essa é justamente a graça da vida. Eu não vou te dizer que em um processo de autoconhecimento você vai saber quem você é. Muitas vezes você precisa de vários processos de autoconhecimento. Eu estou em constante processo de autoconhecimento, porque eu acredito que a gente nunca vai conseguir se conhecer totalmente. Por isso que eu me chamo Ana Buscadora, porque eu sempre fui uma buscadora de mim mesma primeiro, e depois uma buscadora de sentido, de propósito, de um trabalho que me preencha, de uma vida muito massa. Mas a gente vai passar por esse processo ao longo da nossa vida. Autoconhecimento é fase também, essa é uma fase de que eu vou conhecer um degrau da minha consciência. Na próxima fase eu vou conhecer outro degrau da minha experiência. E é como se fosse uma espiral ascendente e contínua e eterna, porque a nossa busca, ela é interna e eterna. E eu acho que essa é a maior graça da vida, de que a gente nunca vai saber tudo sobre a gente nunca vai ter clareza 100% da nossa missão de vida. Não vai ter alguém chegando e vai falar, é bem isso aqui. Não, isso aqui totalmente é você, aham. Não vai, tipo, é a gente que tem que ter esse poder de se buscar, de se conhecer, de encontrar esse sentido que é interno. Eu já fiz vários processos de autoconhecimento, desde mapa astral, mapa numerológico, desenho humano, todos os tipos de mapas que você imaginar eu já fiz. Então, assim, e ainda tem muita coisa para conhecer. E eu acredito, assim, que cada uma dessas ferramentas é importante, sim, pra gente. Todas elas funcionam, todas elas são maravilhosas, eu amo todas elas. E elas vão nos ajudando nesse processo de muitas vezes relembrar quem a gente é, de muitas vezes essa fase eu vou ter essa consciência para entender isso. Então essa ferramenta vai trazer. Daqui a um tempo eu vou descobrir outra ferramenta, vou participar de outro processo que vai me ajudar mais um pouquinho. E isso a gente vai se conhecendo aos poucos, sabendo lidar com essa consciência que a gente vai tomando ao longo do tempo. Não é tipo um evento, uma coisa só, uma ferramenta que vai te ajudar, mas ela vai se somando. É como se esse autoconhecimento fosse se somando ao longo do caminho, e aí você vai sabendo um pouquinho mais a cada dia sobre quem você é. Eu acho que é isso. Encontrar o seu ritmo importa. Nem tudo precisa acontecer na velocidade do mundo. Eu fui daquela geração que nos meus 15 anos, os mais velhos me falavam assim: não, com 30 anos sua vida vai estar resolvida. Você vai ter a sua família, a sua casa, o seu emprego, a sua carreira, tudo vai estar lindamente maravilhoso. E não é assim, tipo, hoje os nossos 30 anos é tipo assim, é o início da nossa vida adulta quase, de tanto que muda, cada geração é diferente. Então, encontrar o seu próprio ritmo é muito mais importante do que acreditar no ritmo que a sociedade te impõe. Acho que isso é primordial, na verdade. 20, ó, 20ª lição sobre a vida aqui.
Disciplina é uma forma profunda de autocuidado. E eu só descobri isso quando eu realmente me apaixonei por um esporte, que é o CrossFit, e que eu percebi que a disciplina que eu tenho para praticar essa atividade todos os dias é a minha forma de autocuidado. E é uma forma profunda de você se cuidar. Tanto você que tem uma disciplina de fazer o seu skincare, tenha a disciplina que você tem de fazer as unhas, a disciplina que você tem de cuidar do seu cabelo, a disciplina que você tem de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua energia, de cuidar do que você se alimenta, isso é autocuidado. E praticar esse autocuidado diariamente traz essa disciplina. E para mim veio através da vida fitness, veio através do CrossFit. Então, encontre a sua forma de autocuidado, mas que ela seja tão disciplinada que seja uma forma profunda de se cuidar. 21ª. Se algo na sua vida não está fluindo, observe o seu ambiente, sua rotina e suas companhias. Outra coisa também para observar é momentos de interrupções. Eu tive uma fase da minha vida que foi assim, nos meus 21, 22 anos, que eu estava sempre doente, que acidentes aconteciam direto comigo, que tragédias aconteciam direto na minha vida. E isso é meio que a vida te parando para você se reavaliar, para você se se observar e falar: "Caraca, alguma coisa não tá indo bem", porque toda hora tem uma interrupção de fluxo, seja pequenas coisas como grandes coisas. Então, se a tua vida não flui tipo assim, lá de vez em quando acontece alguma coisinha, sabe, ou tragédias, ou tipo, eu brigava muito com os meus namorados, tipo, eu sempre tinha términos, muito tragédia, assim, sabe, coisas pesadas acontecendo, e que o seu fluxo, ele não tá, você não tá no seu caminho. Isso é um indício muito forte, assim, que as pessoas deviam, às vezes você precisa de um acidente na sua vida, de uma tragédia, para você parar e reavaliar, e aí você faz uma mudança na sua vida. Percebe isso que eu tô falando? E um tempo atrás eu vivia nisso, sempre tinha alguma coisa acontecendo que me impactava muito forte. Até eu perceber que era a vida me parando para mim me observar e falava assim: opa, eu não estou conduzindo a minha forma de vida de um jeito fluido, tá sempre muito pesado, tá sempre muito difícil as coisas. Então, observe isso. Se você tá numa fase que sempre tem uma interrupção ou tipo algo muito forte acontecendo, pode ser a vida te sinalizando para você fazer uma reavaliação. Isso é bem importante. Isso é bem legal, ó. Ter referências é importante, mas copiar os outros é o caminho mais rápido para perder a autenticidade. Combine caminhos. Assim como eu fiz esse vídeo, eu combinei várias coisas de autores e pensadores e referências que eu tenho, que faz sentido para mim, mas que eu trouxe um pouquinho de como eu aplico na minha vida, de como faz sentido isso para mim. E eu acho que acima de tudo, é usar a combinatividade, combinar ideias, tipo assim, divergir para convergir. Não sei se faz sentido. Mas a gente não precisa copiar o outro, fazer igual o outro faz, mas encontrar um pouco, pegar um pouquinho o temperinho de cada um, a misturinha de cada um e fazer a sua própria, encontrar a sua própria autenticidade nesse meio aí, eu acho que é um caminho legal para você saber o que faz sentido para você na hora de você criar. E essa é a 23, que também tem a ver com a 22 que eu acabei de falar, mas misturar suas referências é o que cria o seu estilo. Você vai falar, eu vou dar o meu exemplo. Eu falo sobre criatividade, sobre autoconhecimento, sobre multipotencialidade, e eu falo sobre estilo de vida, sobre rotina. Então, isso também. E eu tenho várias referências de cada um desses nichos. E eu decidi falar sobre tudo isso e criar o meu próprio nicho, o meu próprio universo de conteúdos, de temas, de assunto. E tem pessoas que se conectam com isso, tem pessoas que não vão se conectar com isso, e tá tudo bem. Mas misturar esses universos e criar o seu próprio estilo é uma forma de ser autêntico e criativo. Nem todo projeto precisa durar para sempre. Alguns existem só para te levar ao próximo. E foi o que aconteceu comigo. Eu criei um projeto muito legal, que era sobre bodyboard aqui em Itacaré, que virou um movimento muito bacana, mas que eu vejo os projetos na minha vida como veículos, que são veículos que me levam até um certo ponto. Então eu não preciso passar a minha vida inteira ali dedicada naquilo. E não é que eu abandone as coisas no meio do caminho, não, muito pelo contrário. Eu, como me reconheço como uma pessoa multipotencial, eu sei que o meu ritmo de aprendizado e o meu ritmo de entrega, ele é muito rápido. Então, eu não vou passar muitos anos lidando com a mesma coisa. Pode ser que daqui a um tempo eu decida mudar de YouTube, e de tema e de assunto e viva uma nova fase de vida e queira falar sobre outras coisas. E tá tudo bem. É a gente se reconhecer que a gente pode mudar.
e mudar também o projeto que a gente tá tocando. E muitas vezes esse projeto vai te levar a um outro nível, que dali em diante você vai conhecer outra coisa. Então, não se apegue tanto às coisas que você cria. Isso pode ser só um caminho, só uma parte do teu quebra-cabeça que ainda não chegou no fim. A 25, que é bem parecida com essa, que é mudar de ideia faz parte de crescer. Muitas vezes aquilo que você está fazendo já não faz mais sentido para quem você quer ser, para onde você quer chegar. Então, é importante você aprender a trocar de veículo, ou seja, trocar de ideia, trocar de projeto, mudar suas parcerias, começar coisas novas, coisas independentes, ou se você faz independente, fazer parcerias. Eu acho que a mudança faz parte da nossa evolução e ela é muito importante. Às vezes a gente fica apegado de aquela identidade daquela pessoa que fazia aquele projeto. Então a gente tem que mudar nossa identidade para mudar as nossas ideias. Que a gente está na 26. Maturidade é assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Assuma o seu poder de co-criar a realidade que deseja. Muitas vezes a gente escolhe um caminho e a gente não assume a responsabilidade daquele caminho. E aí a gente cai naquele processo de dúvida, de será que é isso mesmo? De será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Só que a gente já escolheu o caminho, a gente já sabe que tem que seguir nesse caminho. Só que a gente não assume o risco. A gente não assume que é aquilo que a gente quer mesmo, que a gente vai viver aquilo dali pra frente. 27. A vida melhora muito quando você para de esperar permissão para ser quem é. Eu acho que muitas vezes a gente fica tentando se validar, tentando se reconhecer no externo, quando na verdade a gente não precisa pedir permissão para ninguém para ser quem a gente é. A gente precisa entender que a gente merece ser quem a gente nasceu para ser e não só aquilo que está dando para ser. 28. Se expressar é um ato de coragem, mas também de liberdade. Quantas vezes eu quis criar e criar para mim era como se fosse algo livre, ser uma pessoa livre para falar, para comunicar, para expressar as minhas ideias, para errar, para saber que era uma ideia muito legal, mas que não fazia muito sentido naquele momento. Então, ter esse ato de coragem de se expressar, de se comunicar, ainda mais hoje que a gente tem várias ferramentas que a gente consegue fazer isso com mais facilidade, sem tantas burocracias, é um ato de libertar a nossa própria voz, nossa própria expressão e as nossas próprias verdades. Essa é muito foda, ó. Rotina não é prisão, é o que sustenta a vida que você quer viver. Muitas vezes a gente acha que a rotina é algo muito engessado, que eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, ou que, ai, eu não queria ter uma rotina fixa. Mas você também pode ter uma rotina mais flexível, você pode ter uma rotina com mais autonomia. Ou se para você funciona ter uma rotina mais engessada, muitas vezes uma rotina fixa é muito saudável para você. E uma rotina mais fluida já não seja tão saudável. Só que você tem que se conhecer nesse processo. Você que tem que entender o que faz sentido para você dentro da sua rotina, porque é ela que vai te sustentar, ela que vai te poupar muita energia de decisão, muita fadiga, de ai, o que eu vou fazer hoje, que horas eu vou fazer isso, que horas eu vou fazer aquilo. Se você tiver que decidir isso todos os dias, você vai viver cansada sem saber por que você está cansada. Mas perceba se você não está todo dia decidindo o que você vai fazer, sendo que uma rotina organizada resolveria tudo isso. 30ª verdade. Quase sempre sabemos o que precisa ser feito. O difícil é aceitar essa verdade. Muitas vezes a gente fica esperando a validação, a permissão de alguém para fazer algo, quando na verdade simplesmente agir resolveria muita coisa. E a última, a de 31, no fim das contas, viver bem é alinhar quem você é com a forma como você vive. Bem-estar, bem viver e bem morar é a regra da minha vida. Eu decidi que esses 3 pilares de bem-estar físico, emocional e espiritual iam reger a minha vida. Porque quando eu tenho esse pilar bem estabelecido, eu consigo fluir muito mais. Eu consigo mentalmente saber que eu tô bem, espiritualmente saber que eu tô conectada. O bem viver é o estilo de vida que eu vivo, como eu escolhi viver, e o bem morar fala muito mais sobre o ambiente, tanto da nossa casa, da nossa cidade e da natureza que está em volta. Para mim, bem morar é estar conectada com essa natureza que tem em volta, e eu escolhi viver numa cidade que tinha uma natureza que me abraçava. Itacaré é uma cidade que eu amo viver, que eu amo construir minha vida aqui, e eu percebi isso, que tipo, cara, faz muito sentido você estar conectado com a natureza do seu local, de onde você vive, porque isso te nutre de uma forma tão assim, regenerativa, que hoje eu não conseguiria viver numa cidade grande, por exemplo, sem ter acesso rápido a uma floresta, a uma trilha, a uma cachoeira, a uma praia. Então, para mim faz muito sentido esse pilar de bem-estar,
bem viver e bem morar. E esse foi o vídeo de hoje. Foram 31 reflexões sobre a vida, aprendizados, lições, coisas que eu fui agregando assim como verdades minhas. Me conta se você gostou desse vídeo e já se inscreve no canal. E se você acompanhou essas 31 reflexões aqui até o final, deixa aqui nos comentários. Feliz aniversário, Ana! Me deseje feliz aniversário para mim saber que você assistiu até o final todas essas reflexões. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?